Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa aula que é o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo indica uma ação que ainda não aconteceu, não passou no futuro, mas que poderá acontecer, não? Expressando eventualidade e possibilidade. Nós vamos aprender a formação desse tempo e modo verbal. O primeiro passo é partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Pretérito é larguíssimo, hein? Tenho que apagar esse passinho aqui, segundo, depois a gente acrescenta. Do pretérito perfeito do indicativo. Seria o primeiro passo. Eu costumo dizer que são, às vezes, uma vez que a gente já acostuma com isso, eu costumo dizer que são as 3 P's, né? São P, P, P. Na verdade, são 4 P. Terceira pessoa do plural, pretérito perfeito. 4 P. O primeiro passo é esse. O segundo passo, a gente... Uma vez que eu encontrei a terceira pessoa do plural, que são todos aqueles verbos que terminam em irã, vou facilitar aqui para vocês. São todos aqueles que terminam em irã, na terceira pessoa do pretérito perfeito, que está lá no plural. Por exemplo, vamos supor que é o verbo falar. Eu falei, ele falou, nós falamos, eles falaram. O que nós vamos fazer no segundo passo, vamos supor que o nosso verbo é falaram. Não? Falaram. Vamos colocar ele aqui. Falaram. Então, nós vamos vir aqui pro segundo passo e colocar apagamos a desinência do verbo. A desinência do verbo e acrescentamos a parte necessária. Já vamos ver como é. A parte necessária. Por exemplo, estamos no verbo falar. Na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, falaram, né? O nosso verbo. Falaram. Esse é o meu primeiro passo. Encontrei a pessoa. Como é um verbo regular, é fácil de encontrá-lo. Se fosse irregular, por exemplo, se fosse o verbo fazer, eu tinha que conjugar tudo. Eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram. Mas nós estamos com o verbo regular. Vamos com regular. O segundo passo dizia para apagar a desinência, né? Que seria essa partecita aqui. Apagamos a desinência do verbo, eu vou colocar aqui para vocês, que é não? Falaram, apagamos e acrescentamos a parte que seja necessária. Por exemplo, vamos conjugar futuro do subjuntivo. Do subjuntivo é quando, sempre colocamos um quando. Quando eu falar. Por que quando eu falar? Porque eu apaguei a desinência e o verbo ficou no infinitivo. Por quê? Porque é um verbo regular. Regular. Então, quando eu falar, quando ele, ou ela, ou você também falar. Esses dois ficam iguais. Se conjuga igual no futuro do subjuntivo. Quando nós falarmos, aqui nós acrescentamos, lembra que eu falei? Acrescentamos a parte necessária. A parte necessária aqui no caso, na primeira pessoa do plural, que é nós, seria nós outros em espanhol, é quando nós falarmos, o verbo está falar, acrescentamos mos, porque os dois primeiros estão iguais. E quando eles falarem, que também foi acrescentada esta parte, porque fica infinitivo, mas a parte necessária. Então, a gente viu o falar, né? Eles falaram. Vamos mudar para a segunda conjugação, que é com ER. Vamos para o verbo comer.
Comer, na terceira pessoa do plural, quem era a terceira pessoa do plural? Eles, né? Eles comeram. Eu falei pra vocês que é todos aqueles verbos que terminam em ran. Segundo passo, eliminamos an, que é a desinência. E o verbo fica no infinitivo. Para passar para o futuro do subjuntivo, uma vez que eu fiz esses dois passos, que é muito importante, senão eu não consigo, eu vou conjugar. Quando eu comer, quando ele também comer, quando nós comermos e quando eles comerem. O que aconteceu? As duas primeiras pessoas, eu e ele, ou ela e você, ficam iguais e acrescentamos aqui mos para a primeira do plural e para a terceira do plural acrescentamos em, que serve tanto para eles, elas ou vocês comerem. Uma vez que fizemos conjugação AR, ER, nos falta a conjugação com IR. Vamos lá. Poderia ser o verbo abrir, partir, né? Vamos com abrir. Aqui faltou eu. Bom, eles, abrir, terceira pessoa do plural, pretérito perfeito, eles abriram. Abriram. Aqui temos ran, tateamos, apagamos an, que é a desinência, e fica abrir no infinitivo. Então aqui no subjuntivo fica quando eu abrir, quando ele, ela ou você também abrir. Iguais, as primeiras pessoas. Primeira do plural, quando nós abrirmos. Quando, gente, desculpa a letra, eu sei que é horrível. E quando eles, elas e vocês abrirem. O que aconteceu aqui, como eu já disse, as duas primeiras ficam iguais. Aqui acrescentamos mos, aqui acrescentamos em. E está explicada a parte do que vem a ser regulares. Agora, se a gente muda para verbos irregulares, vamos ver como fica. Porque não é igual, gente. A todos os verbos regulares vai ser assim. Vai ser super fácil, não? Porque o que temos que fazer aqui? O que temos que fazer aqui é que eu encontro falaram, apago o ran e fica no infinitivo. Agora vai ser diferente. Agora nós vamos passar para os verbos que seriam os verbos irregulares. Vai ser a mesma, ou seja, vamos seguir os mesmos passos, só que vocês vão notarem a diferença. Por exemplo, o verbo fazer, que é um verbo irregular. Vamos ver. Eles, temos que partir da terceira pessoa, que é eles, do plural, né? Do pretérito perfeito. Então, para mim saber, se eu peço para vocês, falem para mim qual é a terceira pessoa do plural do verbo fazer, do pretérito perfeito, nem ideia, não? Então, vamos lá conjugar. Eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram. Sempre vai terminar em irão. Então, eles fizeram. Igualmente, vocês sabem, porque vocês já vêm vendo desde do primeiro ano, né? Então, eles fizeram. Passado, pretérito perfeito simples. Eles fizeram. O que eu tenho que fazer, gente? A mesma coisa, o mesmo processo. Apagar a desinência an. Só que não me vai ficar no infinitivo. Isso aqui não é um infinitivo, porque o infinitivo é fazer. Não é fizer, é fazer, não é verdade? E fica com a forma que buscamos no primeiro passo. Fizeram, fica fizer. Então, aqui a gente vai respeitar esta formação. Então, nós vamos fazer quando eu fizer, quando ele também fizer, quando nós fizermos e quando eles fizerem. Como anteriormente, iguais, as duas primeiras, iguais, peraí que eu vou buscar outra fila, iguais e as outras duas acrescentamos mos e em. Havia outro verbo, deixa eu ver,
outro verbo no infinitivo. Verbo trazer. Trazer. E aí já terminamos com isso. Verbo trazer. Verbo trazer, na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito indicativo, eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos, eles trouxeram. É muito irregular, é difícil, é irregular. Desculpa, trouxeram, coloquei trouxemos. Trouxeram. O que vamos fazer aqui? Vamos apagar como vocês já aprenderam, já tá craque nisso, e vamos passar para o subjuntivo. Quando eu trouxer, quando ele também trouxer, que significa trazer, não? Em espanhol. Quando nós trouxermos e quando eles trouxerem. O que nós acrescentamos aqui, pessoal? Iguais, as duas primeiras pessoas do singular fica iguais. As dos plurais acrescentamos mos para a primeira e em para a terceira, ok? E é assim que vai funcionar quando os verbos são irregulares. Vocês têm que sempre partir tanto regular como irregular da terceira pessoa do pretérito perfeito do plural, que são eles, todos aqueles, eu dou sempre essa dica que é mais fácil, todos aqueles verbos terminados em irã, e encontrou, passou, se está no infinitivo, é muito mais fácil, vai lá, se está no irregular, vai terminar desta forma. Espero que vocês tenham entendido. Depois é só dar uma olhada na página 24 do livro, da apostila de português. Vai haver umas indicações aqui para vocês lerem, para ajudar vocês. E depois uns exercícios, ok? Um beijinho e até a próxima aula.